Está escrito em Salmo 90, versículo 4, o seguinte: Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Meu pão, minha. No Salmo 90, Moisés reflete profundamente sobre a grandeza de Deus em contraste com a fragilidade humana. E no versículo 4, ele revela uma das verdades mais fundamentais sobre a natureza de Deus, ou seja, sua relação com o tempo. Moisés nos lembra que, enquanto a vida humana é curta e limitada, para Deus, o tempo não é um fator limitante. Deus está além do tempo e Ele vê as coisas de uma perspectiva eterna. Este versículo é um convite para refletirmos sobre como nossa visão limitada do tempo deve ser ajustada à realidade da eternidade de Deus. Moisés começa este versículo afirmando que para Deus 1000 anos são como o dia de ontem que passou. Esse pensamento nos revela algo profundo sobre a eternidade de Deus. Para Ele, o tempo não é uma medida da mesma forma que é para nós. O que pode parecer para nós um longo período, como 1000 anos, é apenas um breve momento para Deus. Ele não é limitado pela cronologia que nos afeta, mas vê toda a história como se fosse um único instante diante dele. Muitas vezes nós vivemos nossas vidas com uma forte consciência do tempo, o quanto ele é precioso, como ele parece passar rápido e como precisamos aproveitar cada segundo, não é mesmo? Isso é importante, mas este versículo nos desafia a perceber que, para Deus, o tempo não é um obstáculo ou uma limitação. Ele está acima de toda a história, vendo o começo, o meio e o fim com igual clareza. Isso nos convida a confiar que Ele tem o plano eterno e que, apesar de nossa perspectiva limitada, Ele está no controle de tudo. Em seguida, Moisés compara 1000 anos como a vigília da noite. Ele faz aqui, na verdade, uma metáfora que aponta para a brevidade do tempo. A vigília da noite é uma prática comum nos tempos antigos, onde as pessoas se revezavam em períodos de guarda durante a noite. Para nós, a noite parece longa em alguns momentos, mas para Deus, esse período é rapidamente traspassado, como se fosse apenas uma breve vigília. Isso enfatiza o contraste entre a nossa experiência de tempo e a de Deus. A vida humana, ela é comparada aqui com uma vigília da noite, ou seja, algo que passa em um piscar de olhos para Deus. Isso deve nos fazer refletir sobre a brevidade da nossa vida. Mesmo que possamos viver muitos anos, a nossa vida, em comparação com a eternidade, é como uma chama que rapidamente se apaga. Esse pensamento não deve nos causar medo, mas sim um senso de urgência para viver com propósito e gratidão, aproveitando cada momento para glorificar a Deus. A visão de Deus sobre o tempo é bem diferente da nossa. Para Ele, não há ontem, hoje ou amanhã como há para nós. Ele é eterno e sua percepção do tempo é completamente distinta. A eternidade de Deus significa que Ele tem total soberania sobre tudo o que acontece e que a nossa experiência temporal não limita a sua ação, nem a sua visão. Deus vê tudo de uma vez, com perfeita clareza, sem as limitações que nós experimentamos como seres humanos. Quando reconhecemos que Deus é eterno e vê o tempo de uma maneira que nós não conseguimos compreender,
Isso nos leva a uma profunda humildade. Não podemos ver o futuro como Ele vê, mas podemos confiar nele, sabendo que Ele tem um plano perfeito para a nossa vida. Quando enfrentamos incertezas ou dificuldades, lembrar que Deus está além do tempo e vê todas as coisas de maneira plena, nos dá confiança para continuar, mesmo quando não conseguimos entender todo o contexto de nossas circunstâncias. O Salmo 90, no versículo 4, nos ajuda a entender melhor a grandeza de Deus em relação ao tempo. O que para nós parece ser um longo período, como 1000 anos, é como um breve momento para Ele. A nossa vida, com todos os seus altos e baixos, é comparada a uma vigília da noite, algo que passa rapidamente aos olhos de Deus. Quando entendemos a eternidade de Deus e sua soberania sobre o tempo, somos convidados a viver de maneira mais sábia, mais focada no que é eterno e não apenas no que é passageiro. Nossa visão limitada do tempo deve ser ajustada à perspectiva eterna de Deus, e isso nos chama a viver com propósito, com confiança e gratidão. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.